Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Hoje estamos aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais. Hoje nós continuaremos falando dos alimentos sagrados, mas da matriz oriental. Vamos separar então o nosso material? Hoje nós vamos precisar de um pouquinho mais do que o básico. Além do caderno, do lápis grafite, do lápis de cor, quem estiver em casa pode separar o giz de cera. Também vamos precisar da borracha e de folha para dobradura. Eu aguardo. Então agora é só abrir o caderno e anotar os dados de hoje. A data, aula 30, alimentos sagrados, ensino religioso. Eu aguardo.
vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos na aula passada. Nós já estávamos falando dos alimentos sagrados da matriz indígena. Vocês lembram da importância do milho? Os grãos dourados do milho, eles lembram o ouro da fortuna e tudo dele se aproveita. A palha, quando está verde, ela é utilizada para alimentar os bovinos. O cabelo do milho serve para fazer chá para os rins. O amido também é usado na indústria da alimentação. Fabrica a glicose, a maisena, a margarina, até o fermento. E também ele é um dos elementos utilizados para a fabricação de medicamentos. Ele é considerado sagrado porque ele é considerado um presente da divindade, assim como a mandioca, que é essa outra imagem que vocês estão vendo aí na telinha. Para algumas comunidades indígenas, ele é considerado um alimento puro, pois ele surgiu a partir da morte de uma menininha indígena que era adorada pelo seu povo. O nome dela era Mani. E como essa planta nasceu dentro da sua oca, esse vegetal passou a ser chamado de mandioca. Isso é uma lenda. Vocês sabiam que para a comunidade indígena Munduruku, lembram que eu falei para vocês lá do Pará? Em determinadas festas, os indígenas levam um mingau de mandioca para sua casa. Eles acreditam que isso garante proteção dos espíritos para as suas colheitas. E também existe uma outra comunidade indígena chamada Marubô. Os pajés dessa comunidade, eles cantam em cima desse pote de mingau e daí eles oferecem para as pessoas doentes, acreditando que vão levar a cura para essas pessoas. Nós aprendemos muita coisa, na aula passada e hoje nós vamos continuar aprendendo. Só que antes, eu queria trazer para vocês uma história. Lembram dessa contadora, a nossa amiga Natsu? Ela já veio aqui nas nossas aulas contar uma história oriental para nós e hoje ela veio de novo. Ela é uma descendente de origem oriental e, como ela adora contar histórias, hoje eu trouxe mais uma para vocês. Aliás, trouxemos eu e a Natsu. Vamos ouvir? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Natsu. Natsu em japonês significa verão. Hoje eu vou contar uma história adaptada deste livro, As Histórias Preferidas das Crianças Japonesas. Este é o volume 1 da coleção. O nome da história é A Aranha Tecelã. Preparados? Mukashi Mukashi Aru Tokoro ni. Ou seja, era uma vez, há muito tempo atrás, num vilarejo distante, vivia um agricultor e tecelão chamado Yosaku. Certo dia, Yosaku estava na sua lavoura, arando a terra. De longe, ele viu uma aranha sendo atacada por uma cobra. Ele ficou com dó da aranha e afugentou a cobra. Então, a cobra foi para um lado e a aranha foi para o outro. Na manhã seguinte ao salvamento, ele escutou alguém na porta falando: "Tio Yosaku, tio Yosaku!" E então ele foi atender a porta. Quando ele viu, era uma moça muito jovem e ela falou: "Tio Yosaku, eu sei que o senhor está procurando alguém para ajudar o senhor a tecer. E eu sei tecer, mas em troca eu só preciso de um lugar para ficar." O Yosaku pensou e realmente ele precisava de alguém que tecesse os tecidos para ele. Então aceitou a proposta e mostrou para a menina onde era o quarto da tecelagem. Assim que a menina fechou a porta do quarto, começou a tecer. No final daquele dia, ela pegou e entregou 8 pedaços de tecido, 8 peças muito bonitas. O Yosaku olhou e falou: "Menina, que tecido lindo! Como você conseguiu fazer essas 8 peças de maneira tão rápida?" A menina ficou assim, como se fosse ofendida e também muito tímida. Falou: "O senhor não deveria ter perguntado isso. E me prometa que nunca vai até ao quarto espiar o que eu estou fazendo." O Yosaku achou meio estranho o pedido dela, mas acatou. E os dias foram passando. Então, sempre no final do dia,
ela entregava 8 peças muito bonitas para o Yosaku. O Yosaku não se aguentou de curiosidade. Então, um dia, ele foi bem quietinho e espiou pela fresta da porta. E ele ficou surpreso. Não era a menina que estava descendo, e sim uma aranha. Ele olhou assim que a aranha comia o algodão e descia com as suas 8 patas. Ele olhou de novo e ele reconheceu a aranha. Sim, era aquela aranha que ele tinha salvo aquele dia. Então ele entendeu tudo, que a aranha se tinha transformado na menina para ajudar ele a tecer os tecidos em forma de gratidão por ter salvo a vida dela. Então ele observou que o algodão também estava acabando. Então ele resolveu ir até o vilarejo no dia seguinte comprar algodão. Ele foi até o vilarejo, comprou um saco bem grande de algodão, colocou nas costas e começou a voltar para casa. No meio do caminho, ele ficou meio cansado e resolveu descansar. Procurou uma sombra, sentou-se em cima de uma pedra e acabou cochilando. Só que uma coisa terrível aconteceu quando ele cochilou. No saco que ele tinha deixado do lado dele, o saco de algodão, uma cobra. Sim, uma cobra, aquela cobra que ele afugentou. Ela foi sorrateiramente, se enfiou dentro do saco e ele não percebeu. Ele pegou e acordou. Pegou aquele saco, colocou nas costas de novo e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, entregou o algodão para a menina. Ela ficou toda contente porque realmente tinha acabado o algodão. Pegou aquele saco e voltou para o quarto de tecelagem. Se transformou novamente em aranha e começou a comer todo aquele algodão para poder produzir os tecidos. No meio da comilança de algodão, a cobra pulou para cima dela e quase abocanhou ela, mas ela conseguiu fugir pela janela e começou a correr. A cobra atrás dela, mas como a aranha tinha comido bastante algodão, ela estava pesada e não podia correr mais. Então, quando a cobra estava quase pegando a aranha, o sol que observava lá de cima, sabia de toda a bondade da aranha, da generosidade que ela teve com o Yosaku. Então ele resolveu ajudá-la e estendeu um raio de sol. A aranha, agradecida, pegou e subiu em cima daquele raio de sol e ele foi levando até os céus, para bem longe daquela cobra. Em agradecimento, a aranha começou a tecer várias nuvens branquinhas e fofinhas. Então, é por isso que lá no Japão, as palavras aranha e nuvem falam a mesma coisa, se chama kumo. E também é por isso que quando você olha lá para o céu, as nuvens parecem feitas de algodão, que são branquinhas e fofinhas. E assim termina nossa história. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! As histórias orientais trazem muitos conhecimentos. Vocês já imaginavam que lá no Japão a aranha e a nuvem tivessem o mesmo nome? Eu nunca tinha pensado nisso. Essas histórias, além de conhecimentos, trazem muito suspense, não é mesmo? Bom, então vamos aproveitar esse clima de suspense e iniciar o nosso assunto de hoje. Hoje nós falaremos do alimento sagrado da matriz oriental. Nas organizações religiosas orientais, assim como nas religiões nativas e africanas, os alimentos sagrados são parte integrante de rituais religiosos, momentos religiosos. E são muito comuns nesses momentos as oferendas na forma de alimentos. Sabe para quem? Para os deuses e para os espíritos. O alimento sagrado está muito presente na tradição zen budista. Os japoneses, eles costumam ter em suas casas um Butsudan, que é um altar. Nesse altar tem a imagem de Buda, tabletes memoriais que eles chamam de ihai, com os nomes dos antepassados e outros familiares falecidos. Tem também vela, incensário, que é onde se coloca um incenso que dá um aroma ao ambiente.
Tem também vasos para flores. Lembra que eu já falei hoje para vocês o quanto a flor é importante para essa matriz religiosa? Há também nesse altar uma taça para ofertar água. Diariamente, alguém da família troca a água, acende a vela, oferece incenso e faz a leitura de um sutra. Vocês já ouviram falar nessa palavra? É um texto sagrado budista. Em frente ao altar, tudo isso acontece, representado por alguém daquela família. Pode ser até que se ofereça também um pouquinho de arroz, que é um cereal muito significativo para essa matriz. E frequentemente se oferece também uma fruta, normalmente uma maçã, uma pera, uma laranja. Alguns altares possuem até doces. Como eu falei para vocês, o arroz ele é um cereal muito importante para essa matriz. Além de importante, ele é abundante no Japão, na China, na Coreia e na Indonésia. Como ele tem muita quantidade nesses países, ele é considerado um símbolo de fartura. O hábito de atirar arroz nos noivos, vocês já viram isso? Quando os noivos estão saindo da igreja e jogam um punhado de arroz em cima deles? Então, essa tradição, ela é chinesa. Uma vez, um poderoso imperador quis dar uma prova de que a vida daquele casal seria farta. Daí ele fez o casamento da sua filha e ele decidiu que quando ela saísse da igreja, eles fariam uma chuva desse cereal. Legal, né? O arroz, ele faz parte de altares budistas em toda a Ásia, simbolizando boa sorte, felicidade e prosperidade também. Os chineses, eles costumam perguntar entre as pessoas: você já comeu arroz hoje? Isso equivale para nós como se nós falássemos assim: como vai você? Tá tudo em ordem na sua vida? É mesmo. Na Coreia, os recém-nascidos também são alimentados com arroz cozido nas primeiras 3 semanas de vida. Isso é para atrair boa sorte. É o que acreditam os fiéis dessa religião. É costume entre os adultos, antes de começar a comer, jogar fora um punhado desse cereal. É uma maneira que eles têm de convidar a divindade a vir comer com eles e também a fazerem pedidos de riqueza, de fartura. Outra curiosidade é que na Coreia do Sul, como no Japão e na China, a comida vem servida em vários potezinhos. Para eles, quanto mais tigelas estiverem na mesa, mais fartura se atrai. Interessante, né? Um outro alimento sagrado é o leite da vaca. Na tradição religiosa hinduísta, o leite é um alimento sagrado. Segundo os fiéis dessa religião, o leite traz fertilidade, além de ser muito nutritivo, e também por ele ser produzido pela vaca, que é um animal sagrado para os indianos. E as especiarias? O que seria isso, professora? Já que nós estamos falando dos indianos, eu queria trazer para vocês as especiarias, que são condimentos, temperos, que além de enriquecer e dar cor aos alimentos mais básicos, como o arroz, o feijão, a lentilha, o grão de bico, também são considerados verdadeiras preciosidades da culinária indiana. Nessa cultura que é muito espiritualizada, o ato de comer não sacia só o paladar. Não, por meio da comida consegue-se estabelecer uma harmonia, tanto do nosso corpo como da nossa mente e do nosso espírito, levando as pessoas à prosperidade, a crescer. Segundo os hindus, o alimento é o presente sagrado de um Deus chamado Brahma. Ele é o Deus criador do universo, é o que acreditam os fiéis dessa religião. E por isso, a melhor oferenda nas festas religiosas é a oferenda dos alimentos, que nesse caso vêm acompanhados das especiarias.
tudo deve ser preparado com muita dedicação, perfeição, sempre pensando que é um momento sagrado. A chamada Garam Masala é uma especiaria, uma perfumaria também que se mistura com as ervas e ele é feito de vários elementos: cravo, canela, anis, cardamomo, coentro, cominho, gengibre, cúrcuma e usada no preparo também de cereais e carnes. Para essa religião, a alma da culinária indiana estão nessas especiarias, nesses ingredientes que dão um aspecto e gosto especial nas comidas preparadas para as oferendas dessa religião. E eu trouxe aqui também para vocês um seguidor da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que se chama ISKCON. O nome dele é Eka Chakra. Ele fez uma entrevista comigo e me explicou algumas coisas que eu gostaria de passar para vocês. Os fiéis do Hare Krishna, eles são lacto-vegetarianos. Vocês já ouviram essa palavra? São as pessoas que abrem mão de comer carne e ovos. Elas não comem esses dois alimentos, mas eles não abrem mão do leite e dos alimentos derivados do leite. Um dos alimentos que estão sempre presentes na vida deles também é essa da segunda imagem que está aí na telinha para vocês. É um pão chamado chapati. É um pão sem fermento. Tá vendo que ele não cresceu? Mas ele é assado e ele é utilizado para acompanhar outros alimentos. É muito importante para essa religião que todos os alimentos, antes de serem consumidos por nós, seres humanos, eles devem ser oferecidos a um Deus chamado Krishna. Essa tradição de oferenda do alimento, ela está presente no texto sagrado dessa religião, Bhagavad Gita. Antes de se alimentarem, as oferendas se dá como um agradecimento, sendo feito mentalmente, coletivamente, sempre entre as pessoas ou dentro de um ritual dessa religião, de uma cerimônia. Eles dizem que deve-se cozinhar tudo com muito amor e devoção, porque os alimentos são muito especiais em todos os momentos que eles estão reunidos em nome da sua divindade. Após oferecer, o alimento passa a ser chamado de outra forma, passa a ser chamado de prasada. Em sânscrito, que é uma língua muito antiga, essa palavra significa misericórdia divina. Ele, como nós já vimos em outros alimentos, não alimenta só o nosso estômago. Ele não nutre só o nosso corpo físico, mas ele purifica a nossa consciência, que é a meta de vida humana para essa religião. Viram quantas coisas nós aprendemos sobre os alimentos sagrados da matriz oriental? Muito conhecimento, né? Então, vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje, nós vamos confeccionar alguns elementos do conteúdo que nós estudamos hoje, através de um origami, uma dobradura. Vamos aprender a fazer uma maçã e um copo que normalmente é utilizado para que a gente possa beber o leite, que é outro alimento sagrado que nós estudamos hoje? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai conseguir montar esses dois elementos tão importantes. Aliás, esse copinho que nós vamos aprender hoje, ele tanto pode ser utilizado para beber algum líquido ou também para guardar alguns alimentos ou objetos que nós levamos na bolsa ou na mochila. Mas eu vou mostrar para vocês direitinho como que isso acontece. O origami da maçã eu vou trazer para vocês através de um vídeo. E nesse vídeo diz que você precisa pintar com giz de cera. Se você tiver, ótimo, pode utilizar. Mas se você não tiver, pode utilizar o lápis de cor também.
Preste atenção. Eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer o origami de maçã. Vamos lá? Para fazer este origami, você vai precisar de uma folha de papel quadrado e giz de ceras coloridos. Vamos dobrar o origami ao meio, unindo as duas pontinhas. Desdobre voltando ao quadrado inicial. Este lado vamos dobrar ao meio. Deste outro lado vamos fazer igualzinho. Este lado dobre ao meio. Vamos dobrar mais ou menos aqui, e esta pontinha vamos dobrar ali. Ao dobrar, vamos deixar este pequeno espaço aqui. Dobraremos mais ou menos aqui, e esta pontinha vamos dobrar para lá. Ao dobrar, vamos deixar este pequeno triângulo para fora. Esses dois cantinhos vamos dobrar também, para ficar um pouquinho mais arredondado. Ela vai ficar assim. Nestes dois cantinhos, vamos fazer igualzinho. Agora vamos dobrar aqui em cima. Esta pontinha vamos dobrar para cá. Vamos desdobrar e virar para trás. Vire o origami e veja, aqui já temos uma maçã. Agora só falta pintar com giz de cera. Aqui em cima vamos pintar de verde. Nesta parte de marrom. E aqui embaixo de vermelho. Eu dei uma pequena desdobrada no origami para ficar mais fácil para pintar. Depois é só voltar as dobras. E pronto! Aqui está o origami de maçã! Eu estou muito curiosa para saber como ficou a maçã de vocês. Vocês querem ver a minha? Olha só a minha maçã. Ficou parecida? Mais ou menos, né? Vejam, aqui a professora usou giz de cera para pintar a maçã e a folha. Mas eu usei nessa parte do cabo da maçã o lápis de cor. Então, não se preocupem com isso. Usem os materiais que você tem em casa. E lembrem-se, precisamos tirar um pouquinho as dobraduras para pintar e não marcar. Depois,
é só voltar às suas marcas. Gostaram? Eu vou dar um minutinho para vocês terminarem a maçã de vocês. Combinado? Agora eu vou mostrar para vocês como que nós conseguimos construir o copo. É muito simples. Nós vamos precisar de um quadrado. Eu trouxe aqui folhas coloridas para ser mais fácil de eu mostrar para vocês como fazem essa dobradura, mas não precisa ser colorido. Pode ser uma folha de sulfite comum, uma folha de caderno. O importante é que vocês consigam esse formato de quadrado. Eu já expliquei em aulas anteriores como isso acontece, vocês lembram? Vocês pegam uma folha comum, como um papel sulfite, por exemplo, e escolhe um dos pontos dessa folha e dobram até essa outra parte aqui, aonde vocês conseguem um triângulo. E desse triângulo, essa sobra nós recortamos, nós tiramos fora. E esse triângulo, quando nós abrimos, ele fica um quadrado. Eu já deixei pronto o nosso quadrado para ser mais fácil a nossa aula de hoje. Tudo pronto? Então, o quadrado nós vamos transformá-lo em triângulo. Vocês vão pegar essa ponta e dobrar até a outra ponta do outro lado. Unimos as duas pontas e marcamos bem, vincamos bem o papel. Ele vai ficar um triângulo. Veja como é fácil. Essa ponta aqui nós vamos
unir até essa lateral do triângulo. Nós vamos fazer com que essa parte fique bem reto perante a essa ponta. E a mesma coisa com essa outra. Nós vamos uni-la da mesma maneira que fizemos com a primeira. Viram só? Já está quase pronto. Vocês vão perceber que aqui vão ficar duas partes abertas. Estão vendo? Vai ficar essas duas aberturas. E nós vamos utilizar essa primeira para colocar uma das partes que foram criadas aqui em cima. Nós vamos vincar essa parte e vamos colocá-la aqui dentro, ó. Nós vamos colocar aqui dentro, fazendo com que ela fique presa. E assim, nós conseguimos fazer o nosso copo. Esse copo também pode ser utilizado para guardar pequenos objetos, como eu falei para vocês. Vamos supor que lá na sua casa você tenha vários giz de ceras espalhados, que não tem mais a caixinha. Você pode usar esse copinho para guardar o lápis de cera fechar e levar dentro da mochila. Ou talvez vocês gostassem de comer pipoca. Quem gosta? Se eu fizer esse copo, eu posso também distribuir a minha pipoca. Eu posso colocar dentro, fechar da mesma forma, ou não, simplesmente deixá-lo aberto e poder consumir o que eu coloquei ali dentro. Até clips, às vezes nós precisamos levar objetos pequenos para um trabalho diferente que a professora pede. E também, olha só, eu posso utilizar o nosso copo para guardar esses objetos e assim poder transportá-los. Viram que bacana? Eu vou dar um tempinho para vocês terminarem o copo de vocês e depois que terminarem, poderem também colocar a decoração que vocês quiserem. Eu fiz alguns copinhos aonde eu decorei e deixei a cara da minha criação. Eu decorei uma abelha, decorei com um pato. Então agora é a vez de vocês. Eu aguardo.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que vocês utilizem bastante esse copo, que vai ser muito bacana. Leve essa ideia para várias pessoas da sua família. Todos vão gostar. Vamos para a revisão da nossa aula de hoje? Vamos lembrar um pouquinho tudo que nós aprendemos? Hoje nós relembramos sobre alguns alimentos sagrados indígenas. Nós conhecemos uma história de origem oriental com a nossa amiga Natsu e conhecemos também os alimentos sagrados da matriz oriental. Muito conhecimento, muita informação e que são muito importantes para o nosso dia a dia, para podermos entender um pouquinho sobre como as outras matrizes pensam. Aliás, como todas as matrizes. Vamos terminar a nossa aula de hoje sempre lembrando daqueles combinados? Vamos lavar bem as mãos, ficar em casa, mas se precisar sair, não esqueçam. Usem a máscara, ainda precisamos tomar alguns cuidados. Nos vemos em breve.